Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo pens desde 1956. E o Romualdo é... Alô, Gil Curtis. Tudo bem. É Gil Curtis ou Gil de Curtis? Houve um tempo que eu usava o... Para fazer uma de bocinha? Curtis. Não, é... Faz parte do teu nome? Não, nunca fez. É numerologia. Sim, então, para fazer uma bocinha. Na verdade, eu há muitos anos atrás, você já estava falando de Pintaúde. Parei de usar o Decurso já faz uns 20 anos por aí. Há quantos anos tu estás no mercado de marketing ou propaganda? Aqui tu é obrigado a repetir ou várias vezes. Tu quer me fazer com que eu entregue a minha idade? Não quero tua idade. Eu entrei nesse negócio tu não deve, tu não 82. Tu não pode esquecer que tu está sendo entrevistado por um senhor anacrônico. Eu sei, o senhor era uma referência quando eu cheguei, isso já era uma referência. Eu não sou velho, eu sou antigo. É uma diferença, né? Não, 82, eu entrei em 82, na verdade, fui trabalhar como autônomo na primeira agência do Cado e do Henrique, chamada Artefacto. Autônomo? Autônomo, sim, porque eles não tinham RPA. Eles não tinham clientes, eles tinham 2 jornais de bairro. Né? Um jornal em Belém Novo, que era o Z4, que um dos sócios, Antônio Borovski, que é um cara super competente, Borovski. Ele já esteve aqui. Ele já esteve. Alô, Antônio Borovski, se você está outra vez nos dando o prazer da sua audiência, está conosco aqui Gil Curtis, que você deve conhecer bastante bem. Sim. E o Borovski também era sócio da Artefacto, e eles criaram o jornal Z4, que é o Z4 é a Zona 4 de pesca em Porto Alegre. E o Borovski é oriundo de lá, que é lá em Belém. De arte, né? É designer, né? Ele tem uma empresa de design, a Born Design, muito competente, empresa super competente. A gente se divertiu aqui com ele porque ele começou a seguir a primeira rádio web do Brasil, né? E aí a gente criou uma brincadeira, eu e a Márcia criamos uma brincadeira com ele, forçando ele a se convidar, e depois a gente ficou brincando depois com isso em cima disso. Só que o cara nos obrigou a convidar, Márcia, tu vê? Grande profissional. Então, foi ali que eu comecei em 82, e, na verdade, assim, eu tinha voltado da minha primeira experiência em rádio, né? Que eu, desde adolescente, meu sonho era trabalhar em rádio, ser radialista. Influência do meu pai, que era jornalista, que era do Diário de Notícias, e do meu tio, que era jornalista e radialista. E mais a capacitação vocal. E mais um pouquinho de talento. E fiz um curso de locução. Naquela época não tinha FEPLAN, não tinha nada disso, né? Com o Amaral, que era um cara de radioteatro, né? Que era conhecido do meu tio, que meu tio me indicou, e eu fui fazer o curso de locução com ele. Naquela época o negócio era tu ter voz impostada, Escola Guaíba, né? Lembra que a Escola Guaíba, tudo assim, e que funcionava, né? Funcionava, baita escola, né? A Guaíba, com aquela característica de comercialização, texto de 20 palavras, ela criou um estilo, né? Um jeito de anunciar os comerciais com aquelas vozes, e o comercial ficava valorizado, né? Tanto que, claro, não foi por causa disso, mas isso é uma consequência. Depois que saiu das mãos da família Caldas lá o controle, por causa daquela coisa toda, história, tempo, etc., e que aí o seu fulano que faleceu esses dias, o Renato Ribeiro, que comprou, e que 86. Que aí ele começou a aceitar jingles, foi pro saco. E eu não me esqueço, assim, então, esse negócio de rádio, desde criança ali, adolescente, eu estava sempre acompanhando tudo, e a primeira vez, eu tinha acho que uns 18, 17 anos, eu assisti uma gravação de um spot do nosso querido Fontelão, né? Sim. Pai do falecido Aldo Fontela, né? E tinha um estúdio ali na General Câmara, esquina com a Rua da Praia, estou tentando me lembrar o nome. O cara da mesa lá era o Paulinho, grande figura, nesses tempos ainda encontrei ele. E me convidaram, e eu fiquei honrado, fiquei lá do lado de fora, vendo os caras gravar os textos, cara, muito legal. Tu falaste que tu começou em 82, e aí... Com Artefacto. Na Artefacto, e que eu já estava no mercado, né? Tu vê, 82 é o 37 anos atrás. 82 é o ano
que a Nova Forma começou a tomar um pouquinho de corpo, porque foi o ano que a gente pegou as 2 primeiras contas mais encorpadinhas. Não, a Homem já estava conosco, mas estava ali no anúnciozinho de linha, tal. Claro. A gente estava fazendo um trabalho junto com ele ali de fazer a marca crescer, etc. Mas em 82 a gente pegou o Empório de Tecidos, que tinha já 40 e poucas lojas, tá? E a Bolognese. Que hoje é nosso cliente, sabia? Sim. Mas não na área de propaganda, na área de relações institucionais, no núcleo de estratégia nosso. Esse é um grande empresário, um grande empreendedor. Tu já falou, tu te dá com o Ronaldo Bolognese? Os assuntos que eu trato são tratados... Com a filha dele? Não, com ele. Com o Ronaldo? Aqui, então, é um grande empresário. Então eu vou te ajudar a tu pegar a conta, então. Tá, se bem que não fala com a área assim, eu não pego, né, cara? Vai alertar os gansos aí. Não, mas ninguém vai ter o meu aval, a não ser tu. Tá certo, muito obrigado. O meu aval é muito particularizado. Tu chega lá numa próxima reunião com o Ronaldo e diz para ele que eu mandei ele te entregar a conta. Tá Roberto bom. Pintaúdi. Conhecendo como ele te conhece, vai me entregar na hora, então. Roberto, não sei se ele vai te entregar, mas que ele vai te dizer coisas boas e vai servir de alguma aproximação, não, mas é muito legal até esse... Porque o Ronaldo, ele tem uma certa simpatia, digamos, pela minha trajetória, que um dia ele aqui, quando eles estavam, não sei, eles estão ali na Plínio ainda? Não estão mais na subidinha da Plínio, perto do Ipiranga, nós estamos num outro prédio mais adiante, na própria Quando Carlos ele Gomes. estava, a última vez que eu fui ali visitar a Bolognese, foi ali na Plínio, eles já não eram mais meus clientes há muito tempo, eu fui ali por uma outra razão, e ele me enxergou na recepção, me agarrou lá e tal. Legal. E ele tem uma simpatia pela essa coisa meio off-road que eu fiz durante o desenvolvimento do meu trabalho, né? E ele até uma vez me contou uma história que ele havia muita semelhança em umas coisas que ele tinha feito na vida, que uma época ele teve que ir embora para a Argentina por causa das doideiras dele e tal. Então, legal. Isso criou uma empatia. Uma empatia, uma coisa legal. Uma proximidade. E eu acho que ele realmente gosta assim, da forma como eu conduzia os negócios, né? Aí fala lá, diz para ele, legal, vou lembrar. Fui entrevistado pelo Roberto Pintaúdi, ele mandou tu entregar essa conta aí para... Tá certo. Né? Deus te ouça, então. Deus te ouça. O Ronaldo... mas, na verdade, sabe que nessa época que eu entrei no mundo da propaganda e publicidade, né? Não, é marketing ou propaganda. Ou propaganda, né? Tá certo. E, na verdade, a Artefacto não tinha clientes, né? Nós começamos a ter clientes depois, né? Tinha os 2 jornais e aí depois foi indo, e foi um trabalho... Eu sou fã de carteirinha, tanto do Cado quanto do Henrique, né? O Borowski, naquela época, ele estava mais focado no atendimento, né? Fazia direção geral de atendimento. E aí depois fomos indo aos pouquinhos. Aí a primeira grande conta que a gente... Se ficar falando muito de passar, aí tu me corta, tá? Não, vai. Aí a primeira grande conta que nós conquistamos, cara, foi a Compo Mídia Computadores, cara. E essas coisas assim que eu vejo que... Tanto todo lado bacana do nosso negócio hoje, que tem a ver com esse universo sem fronteiras que o mundo digital nos permite, né, do ponto de vista de comunicação também, mas assim, só para te ter como mudou o mercado anunciante, principalmente do Rio Grande do Sul, infelizmente, um mercado que encolheu. A Compo Mídia Computadores, quando nós conquistamos a conta, ela era patrocinadora do Jornal do Almoço, RS1. Pô, Era a bala. Eu não tenho o dado atual hoje, mas é alguma coisa em torno de 400 mil, 300 mil, uma cota mensal RS1. Se eu estiver errado, alguém me corrija, mas na minha referência assim, eu te diria que é mais ou menos isso. E depois, na sequência, também era um importante anunciante, Livraria Sulina. Eu me lembro que uma vez eu falei, eu me divirto muito com o Davi Coimbra. Sim, porque ele trabalhou sim, eu conheci ele na Sulina. Eu me divirto porque ele induz as pessoas a pensar que ele morou no IAPI. Ele não morou no IAPI, ele morava na Coriga. Na Coriga. Na Coriga. Onde é que é a Coriga? É na frente do IAPI, como Higienópolis é do lado do IAPI, entendeu? Tá, entendi. E aí, como ele na Coriga não tinha espaço para criança, para adolescente, para coisa assim, e ele estudou nos colégios do IAPI, as amizades iniciais da vida dele foram dentro do IAPI. Foram dentro do IAPI, que legal. Tá? E aí ele se aproveita para fazer um tipinho assim, meio Nelson Rodrigues, e repetir os temas, e ele insiste. E aí eu digo, tu não morou no IAPI, tu fala a verdade. Aí eu apelidei, como ele foi para os Estados Unidos, eu me divirto chamando ele de David Coriga. David Coriga, eu, inclusive, tenho tanta certeza de onde ele morava, porque a irmã dele
foi mídia lá na Nova Forma, e eu várias vezes dei carona para ela, porque eu morava naquela região, e eu ia e largava ela na Coriga mesmo. Quando o Davi ainda morava ali. Lá. Né? E o Davi era da estrutura de imprensa da Sulina, ele já que era comandada pelo... O presidente não era ele, mas a segunda pessoa que liderava a operação é o Wilson Neuer. Talentoso Wilson Neuer. É desse que eu ia falar, não do Davi. O Wilson Neuer, eu me lembro que uma vez eu falei com ele, foi um dos primeiros caras que me disse uma coisa que a gente, eu, quem está nesse segmento, sabe disso, que é assim, uma bobagem que o anunciante diz, talvez já meio desesperançado. Ele estava começando a ficar desesperançado com a atividade dele quando eu falei com ele. Ele disse, mas para que eu vou te contratar, cara? Eu não tenho diferencial nenhum. O livro do Hemingway que eu vendo, a outra vende. Claro. Eu olhei para ele assim, tive que fazer um esforço para dizer uma coisa simpática, porque, porra, a roupa que a gangue vende é a mesma roupa que o outro vende ali, cara. A comunicação, exatamente, o papel terá o papel de criar alguns diferenciais. Tu tem que melhorar o teu ponto de venda, etc, etc, entendeu? Aí, mas ele disse com aquilo com tanta desesperança que eu digo... Não vou insistir. Eu digo aqui, eu acho que não vale capinar. E realmente, depois foi na sequência, não levou muito tempo depois que eu falei com ele, para ele largar a atividade. Que eu me lembro, assim, já nós estamos falando de uns 20 anos. Mas eu falei mais para cá um pouco com infelizmente, ele, né? é um segmento que, não só naquela época, mas hoje, ainda vem sofrendo. Tu vê as grandes livrarias, a maior do Brasil está em recuperação judicial, né? Entendeu? E todo esse impacto do novo mundo, né? Os negócios estão ruins mesmo. Tu falou de recuperação judicial. Ontem eu li uma notícia que me deixou um pouco... Eu assim, tristonho, porque eu participei do lançamento do zero dessa empresa, porque a gente fazia o trabalho para a gangue, e o sujeito viu o trabalho para a gangue, fundou a empresa, e ele disse, eu preciso trabalhar com quem faz esse trabalho para a gangue, que foi o West Coast, que entrou em recuperação judicial essa semana. Eu li também, é uma pena. Né? Saiu em 0 Hora e no Jornal do Comércio. Eu li também nos dois. Uma notícia com certo destaque, assim, achei meio... porque foi uma marca muito forte aqui. Uma marca forte, né? E teve uma relevância muito grande, assim, também, inclusive como anunciante, né? E eu trabalhei... Os filmes, chegou a atender a conta? Eu trabalhei do zero, da fundação, até 2000. Eu trabalhei de 1990 a 2000, quando o sócio esse, que era o criativo da empresa, era o designer, o cara que fazia os produtos e tal, e que cuidava da comunicação, ele cuidava de tudo que se referisse a alguma coisa criativa. Ele tinha a ver com isso, ele era um gestor criativo. Ele era, na verdade, um desenhista, ele trabalhou na Strasburger com os 2 sócios que fundaram com ele. Também. E ele ficou com a parte criativa. Os outros 2 sócios, um era administrativo, o outro era o comercial. Por isso que esse segmento aí da indústria calçadista, já tivemos grandes anunciantes, né, com grandes campanhas. O que eu tiro o chapéu de longa data, inclusive tive a felicidade de atender um bom tempo e trabalhar e conhecer a cultura, esses caras são brilhantes, são os irmãos Grandene, entendeu? Eles fazem sucesso há 40 anos, sabem ganhar dinheiro como pouco, sabem se reposicionar, mas a mentalidade deles, cara, é diferenciada, porque só para concluir o raciocínio, Pintaúdi, tu sabe melhor do que eu. Não, mas aqui nós não gostamos de deixar o convidado concluir raciocínio nenhum, tu sabia? Mas mas sempre tem a primeira vez, não te preocupa. Vou abrir uma semicolcheia para ti. Quando tu quiser me interromper, tu pede uma semicolcheia ou um delta. Um delta, tá bom. Acho que e outra coisa, sempre a gente alerta os convidados aqui, é que tu pode falar absolutamente o que tu quiseres, a favor e a contra quem tu quiseres. Pode dizer palavrão, só tem 2 coisas que são vetadas aqui, um palavrão e uma expressão. Quais são? Tu não me fala veja bem aqui. Veja bem, Veja bem é proibido. É proibido, tá certo. E o único palavrão que é proibido aqui é cu. Cu não pode falar. Tá bom. Os outros podem dizer, volta para o Grandene. Não, e assim, eu assim, como eu tive essa felicidade de conviver trabalhando com a empresa, e eu não sou da área administrativa, não sou da área financeira, mas assim, eu gosto de ler balanço, né? Gosto de ler balanço, principalmente das outras empresas grandes que ganham dinheiro para aprender. E principalmente balanços bem-sucedidos. Bem-sucedidos, que é o caso da Grandene. A Grandene, que eu acompanho assim, por ter trabalhado e também a parte dos balanços, no mínimo uns 30 anos, e a relação faturamento deles versus resultado, depois de tudo, nós estamos falando de um faturamento de 2,5 bi ano, e depois de tudo, 500 milhões, 600 milhões, 400 milhões de resultado, mas não é um ano.
Todos décadas, os anos. é décadas. Mas eu queria só fazer um registro aí, veja bem. Não, veja bem, não pode. Ah, esqueci. Não, tu está debochando de mim. Alô, audiência da ou marketing ou propaganda. O convidado acabou de debochar do apresentador. Faz parte. Ele disse, veja bem, com ironia. Tá certo. Eu vou aceitar o teu veja bem porque tinha ironia. Tá certo, tá bom? certo. Valeu, Tem uma Pintaúdi. moça que faz um outro programa comigo aqui, o Brechó Musical. Ah, sim. Tá, que ela é boa, tem conteúdo, etc, mas ela é ainda um pouco formal, nunca tinha feito Claro, programa e tal. claro. E ela disse, eu tenho um pouco de dificuldade, porque tu faz uma ponte para lá, volta para cá e volta assim, não sei o quê. E ela me saiu um dia com Veja Bem. E como a gente estava falando de Chiquinha Gonzaga, Sim. eu quis perdoá-la, então a gente inventou uma coisa na hora que é o seguinte, tu podes, então eu vou te dizer qual é a exceção, tu podes falar Veja Bem desde que tu diga Veja Bem, vírgula, Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, tá certo, tá Porque certo. aqui, Vou me lembrar. Isso aqui é uma rádia. Não, uma rádio. É uma rádia. Como diria lá em Nova Petrópolis, na rádio. Tu vai corroborar conosco maravilhosamente bem. Se tiver agora, ao meu alcance. Não, tenho certeza absoluta que está no teu alcance. Tá? Tu sabe que a gente cria um produto, tem pretensões assim, o assado, vai tateando, vai pesquisando. E eu, naturalmente, no primeiro momento, era pela necessidade compulsiva que eu tenho de tentar ser diferente dos demais. Claro. Tá? E aí eu digo rádio web, isso é futuro, é agora, não sei o quê. Não, eu quero uma rádio. Aí eu cheguei aos dois eixos da rádio aqui, que é feminista, isso aqui é uma rádio feminista, tá? E a gente só toca MPB menos Roberto Carlos. Tá certo. São os dois eixos. Mas aí eu, antes de ter essa... Mas Erasmo tu toca, né? Eu acho que sim. Mas Roberto... Não tocar o Tremendão daí é uma sacanagem. Não, né? até toca. Isso é um ícone da música brasileira, grande figura. Erasmo até digamos Sou que fã sim. dele. Mas tem uma explicação mercadológica, as pessoas perguntam, mas por que não Roberto Carlos? Sabe qual é a resposta? É que o rei vai morrer o ano que vem e vou passar 6 meses fazendo especiais do rei. Tá certo. Entendeu? Tá certo. Marca o cartãozinho da Mega Sena para mim. Tá tão evidente assim? Não, mas eu estou preparando, eu estou sendo estrategista com... Mas eu queria só terminar aquela história da Grendene, Pintaúdi. E, na verdade, assim, naquele período do Artefato, logo depois, além de Compomídia, de Livraria Sulina, a gente conquistou, que foi, inclusive, o pessoal vai ficar achando que é papo de velho, e é mesmo, tá? Não, tu não é velho, tu é antigo. É antigo, também lembrado. Está há muito tempo no mercado. a Cautol Veículos e Cautol Motos. Olha só. Que antes da Gaúcha Car ser a maior... Junto com a Carro do Povo, era bacana. Não, antes da Gaúcha Car ser, que foi, né, durante muito tempo, né, que a Gaúcha Car realmente revolucionou o mercado, cresceu, chegou a ser a maior revenda Volkswagen da América Latina, né, mas a Cautol foi pioneira, né, o seu Getúlio Miller e o Alexandre Miller. E eu conheci eles, comecei a atender a conta da Cautol Motos e Cautol Veículos, tá? E o Alexandre Miller foi pioneiro no Brasil de fazer enduro, que é aquele circuito de motos, né, especiais no meio do mato, né? Então teve o consagrado enduro dos Pampas, né, que saía lá da serra e terminava no litoral, tá? E nesse processo naquela época não tinha computador, não tinha nada, então chamados PCs, postos de controles, que a pessoa ficava ali, chegava o Pintaúdi com a moto dele, 13 horas, 18 minutos, 52 segundos, porque o desempenho é tempo, né? E aí eu conheci 2 grandes figuras, né, que foram responsáveis, agora já estão fora do dia a dia da empresa, né? O Matsu acho que está ainda, que é o cara de designer, que fez a grande revolução, Edson Matsu, e o cara do marketing, Márcio Dalbó. Né? E o Márcio depois foi para a Grendene. O Márcio era da Grendene. Quando eu comecei a atender, quando eu os conheci... Não, mas ele era da Cautol. Não. O Cautol era Alexandre Miller. Márcio Dalbó, ele praticava enduro, exatamente isso, praticava enduro. E aí, um dia conversando, ele disse, é o seguinte, cara, nós estamos precisando de uma agência para fazer uns anúncios para o jornal local lá de Farroupilha, a gente manda lá para... Na época, ele estava na DPZ, se eu não me engano ainda. Estava na DPZ, eu já tinha ido para acompanhar o Washington, não me lembro. Se é antes de 86, ele está no DPZ, porque o Washington contou a história de como ele pegou a conta, que ele veio de Fuca, em Farroupilha, acho que para fazer gênero, né? Com certeza. Porque ele já ganhava muitíssimo já era bem, rico, já era rico na DPZ. Já era rico, ter né? uns baita de um salário, né? E aí, eu não sei se ele contou a historinha, por exemplo... Então era isso aí, foi 86. Ele abriu a W86, foi antes de 86, eles estavam na DPZ. Estavam na DPZ, exatamente isso. Tá. Na verdade, ele abriu levando a conta, a grande conta que ele levou foi ele veio aqui ao sul. E nós conseguimos, daí a gente começou a fazer os anúncios para o Jornal da Cidade, ou Farroupilha.
Né? Não, a gente resolve aqui e tal, papapá, papapá. Aí, daqui a pouco, uns 6 meses depois, o Márcio Barril, o seguinte, cara, vocês fazem ponto de venda? Fizemos. Qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Aí nos começaram a passar ponto de venda. E aí a gente começou a fazer ponto de venda, resumo da ópera. Nós chegamos a ter, nos bons tempos lá, nós chegamos a ter ali em torno de 1/3 da conta. 1/3 da conta, entre linha infantis e o tênis pônei. Então é o seguinte, eu vou aproveitar essa tua deixa aí do Grendene, e eu tenho comentado para a Márcia uma coisa que eu tenho não é angústia, mas é sei lá, é mais do que uma curiosidade. Eu tive 2 atividades na vida. Eu, antes de ser publicitário, eu fui vendedor de produtos siderúrgicos. Legal. E siderúrgicos tem tudo a ver com a indústria. Sim. Tá? Aquela minha passagem lá pela Vossa, eu ficava... Trabalhou na Gerdau ou não? Não, eu ficava angustiado lá com aquele... Como é o nome daquele rapaz lá que foi nosso sócio? É. Caco Gerdau? O Caco. Mais eu conhecido várias como vezes Carlos. eu tive vontade de pegar ele pelo braço e dizer, cara, quando tu escrever a história do Gerdau, tu me convoca. Porque eu participei de um período assim, eu comecei como office boy aos 14 anos, tá? E logo assim com na Gerdau? Não, numa outra empresa. Num outro negócio aí que é para não espichar muito o assunto, tá? Era um escritório de compras, tá? Eu assisti todo o crescimento da Gerdau na parte industrial. Da parte industrial, que o arame galvanizado, 16 deles, que é o específico para fazer tela, não servia, porque era quebradiço, que eles faziam de material reciclado, que na época era desprezado e agora é o contrário. Sim, tá? Inclusive, o arame ficava muito quebradiço, eles não tinham tecnologia, e outras coisas assim do gênero. Eu conheço bem o início da história do Gerdau, assim, o crescimento da parte industrial deles e como eles foram crescendo. Talento, competência. E essa minha atividade, ela era muito chegada, muito voltada à indústria, tá? Porque para algumas coisas o tempo é maior, para os outros é menor. A industrialização no Brasil mesmo ela tem 60, 70 anos. Eu não sei quando é que é o tempo do Matarazzo, mas o Matarazzo foi grande em São Paulo, mas se espalhar no Brasil. Então é o seguinte, quando eu comecei a trabalhar nos anos 60 para 70, tá, até patente de banheiro era importado da Inglaterra. Né, cara? Tá? Então, arame farpado, arame ovalado, era importado da Bélgica, coisa assim. Já escreveu o teu livro, Pintaúdi? Não, eu já escrevi um livro, sim, mas não exatamente o que as pessoas me aconselharam para escrever, que eu vou escrever ainda. Tá? Mas aí as pessoas têm curiosidade para que eu conte... os offs. Os bastidores. Deve ter bastante história para contar. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu quero arrumar encrenca, mas uma encrenca mais soft, que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou convocar uns 5, 6 redatores, amigos meus que escrevam bem, vou contar e vou pedir para eles escreverem o livro. O título do livro, não fui eu que escrevi. Boa. Porque vai surpreendentemente criativo. Vai ser aquela coisa o manager do Michael Jackson sai contando os podres. Aí eu vou contar todas as histórias que eles querem ouvir, né? Mas o que eu queria te dizer com esse gancho aí, que como eu conheço a parte histórica, tá? Por exemplo, quando... Como é o nome do falecido marido da Alice Urbim, o Carlos Urbim? Carlos Urbim. Ele pegou para fazer a história do Zampronha. Uhum. Eu disse para mim mesmo, vai ter coisa que não vai ser bem. Porque eu entrava dentro do Zampronha desde os 14 anos, cara. Eu conhecia a história dos 7 irmãos, não sei o quê. Eles iam armados para o porto, comprar mercadoria roubada e tá. É uma história fascinante. Claro que ele não ia poder contar isso no livro, ele ia contar o lado épico e bonito. De conta no ar depois. Entendeu? Aí... eu quase que me atrevi a ligar para ele, mas digo, não, é muita pretensão minha, ligar para o Urbim. Aí eu fiz o seguinte, fiquei no bico, quando eu soube que o livro saiu, eu liguei para a Alice. Alice me consegue um exemplar, eu peguei. De fato, ele criou um livro de amenidades, em cima daquele que ele viu, mas ele não viveu aquilo. Por que eu estou te dizendo isso a partir do Grendene que tu falou? Cara, eu tenho uma ideia que eu acho que é muitíssimo boa, que teria que ser... Não vai contar no ar aqui, né? Não, a história está dentro de mim. Não acredito? Não, porque as histórias elas têm que ser de alguém que viveu isso, que eu vou te dizer. Até pode algum esperto fazer isso. Vai pesquisar, vai conseguir. Claro. Que é o seguinte, mas eu já comentei várias vezes aqui, que é uma ideia que ela precisa ser transformada em alguma coisa palatável. Um livro, não sei. Tem que criar uma coisa em cima disso, que é desmistificar o fato de que no Rio Grande do Sul nós não temos história industrial. Tem. Aqui se fala todo mundo do commodity, dos grãos. Do agronegócio. Cara, qual foi a maior companhia aérea do Brasil? Varig.
Pioneira, tu né? sabe quem é a maior companhia? Está em terceiro lugar no Brasil em ter plantas fora do Brasil, está em terceiro lugar. Sabe quem é? Não, Marco Polo. Marco Polo. Tem 8 unidades montadoras, tem Fora. na África, não sei aonde, não sei Sim. aonde. Maior fábrica de carrocerias do mundo, provavelmente. E é a terceira empresa do Brasil que tem esse foco Sim. industrial, que trabalha com indústria, que é isso. E se tu pesquisar a história do Rio Grande do Sul, tu vai chegar no Grendene, tu vai chegar no Parque... Vai chegar na Tramontina. Na Tramontina, no Sim. Strasburger, no não sei o Claro. quê. Cara, o Rio Grande do Sul, talvez, na sua história, hoje nem tanto, talvez ele até supere Santa Catarina, que todo mundo diz que supera na industrial do Rio Grande do Sul. E ninguém fala disso. Tu já ouviu alguém falar? E nós temos aqui alguns outros cases que são históricos. Tu pegar, por exemplo, a própria Ipiranga. Nasceu cara. Pô, a segunda maior rede de postos de abastecimento do Brasil, só perde para a Petrobras por números pequenininhos. Nasceu em Uruguaiana. Nasceu em Uruguaiana, né? Cara, eu não sei, então se criou esse folclore dos commodities no Rio Grande do Sul, que é muito bom, ótimo e tal, mas não é só isso, o Rio Grande do Sul é pródigo na área industrial. Claro. E ninguém falou disso, ninguém contou isso, ninguém disse isso. Eu não sei, eu nunca ouvi. Talvez acompanho razoavelmente. Talvez a Fiegas possa ter algum memorial disso, né? Tem uma Mas, boa pergunta. mas eu digo com o objetivo de esclarecer o povo gaúcho. Que a nossa indústria é boa, que é grande, que é forte. E até para valorizar uma coisa que se perdeu muito nos últimos anos. Gerdau é uma das maiores indústrias de aço do mundo, cara. Com certeza. Do mundo. É isso aí. E o Gerdau, esse espaço que eu estou te dizendo, do arame galvanizado 16, que era ruim até eles terem tecnologia, é 50, 60 anos, cara. Não é mais do que isso. É recente. Do ponto de vista da indústria, isso aí é... É dos anos 60 para cá, cara. É isso aí. É dos anos 60 para cá. Mas, assim, só não quero esquecer de terminar esse negócio da Grendene, porque eu quero fazer uma referência, eu sempre faço a referência. Até, inclusive, na semana retrasada, convite do Múcio Castro, que é o presidente do jornal O Nacional, lá de Passo Fundo, né? Eu tive lá e Múcio a família toda é uma família brilhante, né? O Múcio está velhinho já, né? Não, ele está com 62. Ele não é irmão do... mais novo do Tarso. Ele era o mais novo. Por isso. E não, a família toda, eu só conheço o Múcio já há um bom tempo, né? Mas assim, a família toda inteligente, muito preparada. Eu estou te contando isso porque eu estive lá, ele me convidou para participar de um evento, né, do destaque empresarial do jornal O Nacional. Tinham mais de 200 pessoas. Só para não esquecer, digamos, tu estava falando do Nacional. Cara, a indústria de implementos agrícolas do Rio Grande do Sul, cara. Outra, SLC, cara, se tu pegar. Não, tudo. Tu vai ver aquela lá de Nome Toque, não é mais Nome Toque, o nome da cidade lá. Ali é... Essa que está anunciando aí na agora, Gaúcha. Sim. É recente. É anunciante recente. Não é Stara, não. É Stara. É Stara. Cara, e tem milhares de... Mas assim, tu nota, eu tive lá nesse evento há 2 semanas passadas, eu tenho ido com mais frequência do Nacional lá em Passo Fundo, tá? E tem convivido mais, até porque a Universidade de Passo Fundo, há 2 anos atrás, a Vossa fez um trabalho de reposicionamento para a instituição com foco em captação, porque eles têm uma área de pesquisa muito forte na universidade, né? E a gente fez um trabalho de reposicionamento. Aquela universidade é praticamente quase, eu não conheço profundamente, mas o que eu conheço, ela é toda boa, até a rádio deles até é a rádio boa. da UPF. Não, e eles são uma referência. Da rádio, depois eu vou te falar da rádio. E eles são uma referência no agronegócio, na medicina, em pesquisa. Tá? Comunicação também. Comunicação é muito boa, boa. Administração também. Mas estou te contando isso porque eu relatei termino a história dos Grendenes aqui. Porque, comecei a participar lá daquelas reuniões, participava o Márcio Dalbol, o Matsu, etc. e tal, fazendo embalagenzinhos, anúncios, tal, daqui a pouco, pá. Aí o Márcio disse assim, João, tu precisa conhecer uma feira chamada Tênis Show. Tinha todo o pessoal, tinha umas 6 ou 8 pessoas do marketing, o Márcio e o Matsu, e Tênis Show em Atlanta, Gil, tem essa feira aí, tu precisava conhecer. Tá, terminou a reunião, Márcio, posso falar um negocinho contigo rapidinho? Daí ele disse, não, pode falar, Gil, pode falar. Eu disse, cara, ficou até honrado que tu achar que é importante para a gente participar dessa feira, mas sabe que a nossa receita aqui ainda não comporta eu ir para... Estamos falando de 30 anos atrás, tu ir para Atlanta, te hospedar em Atlanta e ir para a feira, não é uma viagem que tu faz hoje com $3.000, né? Aí eu disse, infelizmente, nosso orçamento não está, vou tentar então me programar para ir na edição do ano que vem. Ele olhou para mim assim, disse assim, quem disse que tu vai pagar algum custo teu?
Quem vai te pagar, quem está convidando e acha importante é a Grendene. Então, quem vai pagar a tua passagem, a tua estadia, as tuas despesas extras é a Grendene. Amanhã tu liga aqui para a secretária, passa teus dados, ela vai programar tudo. Então, tu vê, cara, 30 anos, mas isso é o que? É mentalidade. E é uma turma de gringos que, desde que eu conheço, porque sabe que, por exemplo, eu já tive outros clientes ali na região da Serra, se tu chega com um carro, naquela época, hoje certamente mudou, se tu chega com um carro muito bom, o cara vai dizer, esse Chile aí está ganhando muito, esse Chile está ganhando muito, tá com esse cara aí, esse cara é muito caro, tá? Essa comissão está dando muito dinheiro. Os grendenes não estão nem aí. Eu tive felicidade, todos que eu atendi ali da Serra, Delano, Tela Sul, que eram sócios, né? São sócios, né? Foi o Alexandre Grendene, visionário, viu a Tela Sul, quando a Tela Sul fabricava embalagem de plástico para garrafão de vinho. Ele foi lá, comprou, fizeram toda a mudança do negócio, criaram a Delano e a Tela Sul. Outro gringo maravilhoso que eu também atendi lá, infelizmente faleceu faz 2 anos, né, que ele largou o negócio e botou o Vila Miquelon, que é um hotel maravilhoso lá no Vale dos Vinhedos. Né? Isabela, cara. Então, assim, essas coisas que eu fico assim, às vezes eu converso com o pessoal vou lá na SPM, tenho vários amigos. Agora está falando de Bento, voltando ao papo da indústria, a indústria de móveis daqui, cara. É isso aí. Florense. A alimentícia também. Alimentícia é super forte, cara. E outra coisa é a seguinte, só, aí de novo é papo mesmo de véia. Tá? Se tu pegar e comparar o que essas marcas investiam, né? O grande case da Isabela, eu nunca me esqueço, conversando com o seu Moisés, naquela época, ele também já era anos 85, 86, por aí, ele me disse, na época, ele disse, eu desde 1969, eu tenho um contrato, lembra do contrato de participação da RBS TV? Sim. Que garantia um mínimo, o anunciante garantia, desde 69, então, estamos falando naquela época, 20 anos, nunca deixei de anunciar, nem no verão. Então, ele tinha... E por isso que a Isabela é a marca sempre disparada como a mais lembrada e preferida em qual instituto de pesquisa for fazer a avaliação. Deixa eu fazer um pequeno registro e aproveitar o gancho para falar do nosso apoiador aqui, tá. Já que a gente está falando de indústria. A Grendene tem uma outra coisa que eu atendi umas 2 ou 3 pequenas empresas ali da região. Sim. Que fazem sapatos de plástico, Sim. que eles mesmos eles brincam entre eles que eles são os predadores. Sim. Tá? Porque sapato de plástico, depois que tu tem a usinagem, a forma e tal, tu faz em 24 horas. É isso aí. Não, então, esses que brincavam entre eles lá, que são os pequenos que ficavam à volta da Grendene, o cara me chamava sempre assim, imediatamente após o lançamento da Grendene. Sim, ou Coromoda ou Francal. Aí aquilo me chamou a atenção, era um cara muito divertido, e ele estava lá com os sapatinhos na Grendene. Sim. Eles iam na feira, eles não investiam em nada. Não. Eles iam na feira, fotografavam, pegavam a amostra. Faziam o seguinte, 48 horas depois eles estavam produzindo. Aí eu me permiti, perguntei para ele, e ele disse de maneira divertida, Roberto, não sei se a gente vai continuar trabalhando, se a gente vai fazer mais alguma coisa e tal, mas enquanto está aqui conosco, eu vou te dizer, sabe o que é isso? É o segundo momento da moda. Segundo momento da moda. É que as indústrias de pequeno porte copiam os grandões. Então, isso eu estou te fazendo esse registro até para tu ver. Até isso, um cara perspicaz e inovador como os Grendene... E aberto, né? Tira de letra. Mas aí, de novo, assim, qual foi a relevância do Washington e da DPZ nessa guinada? Porque o Grendene, quando ele começou a crescer, ele foi procurar quem é a referência. A referência é a DPZ. Foi lá, né, foi ser atendido pela DPZ. Ele passou por outro fantástico, a Talent. Não, a Talent foi... Não, a Talent foi antes. A Talent foi antes da DPZ. Exatamente, que aí depois teve que abrir mão por causa da Alpargatas, né? Exatamente isso. Então foi o Júlio Ribeiro o primeiro cara que abriu. Então, Talent, DPZ, W. E aí é o seguinte, né, cara? O que fez, então? Foi o Júlio Ribeiro. Tá dando crédito para o Washington, foi o Júlio Ribeiro. Cara, levou a Grendene para conhecer quem? Jean-Paul Gaultier. Então, a cabeça dos Grendenes e dos caras do marketing, o Márcio, o Matsu chegou depois, mas também já pegou essa época, levou para, assim, um dos grandes obstáculos da indústria calçadista aqui da região do Vale dos Sinos, que eles levaram muito tempo para entender que sapato... É moda. É moda, exatamente isso. E o Grendene não, o Grendene, quando de cara já foi lá... Já entrou na moda.
já bebeu na fonte de um cara chamado João Paul Gaultier, que, né, dispensa apresentações, e encarou tudo sempre como moda, né, cara? E todo mundo menosprezava, Melissa de plástico, não sei o quê, o Raider. Eu timidamente me animei a dizer para quer dizer, eu estava falando com 2 ou 3, eles diziam que tinha um grupo, e devia ter um monte de empresas pequenas satélites à volta da Grendene. Sim. E eu disse para ele o seguinte: vocês também tem uma coisa, vocês agindo assim, vocês podem ter lá uma rentabilidade X que satisfaz, etc, etc. Mas quem tiver maiores ambições pode desistir. Tem que romper porque com isso. quem copia o líder vai estar sempre atrás do líder, claro, porque vai estar sempre esperando o que o líder vai fazer para fazer. Isso aí. Tu tem que romper, tu tem que pegar uma fórmula do líder e copiar e tentar romper se tu quiser crescer, porque senão vocês vão ficar sempre sendo os satélites e os predadores, como vocês mesmos brincam, e fazendo o segundo momento da moda e botando o preço lá embaixo. Porque nem botando o preço lá embaixo vocês vão conseguir competir com o líder. Não construíram marcas, né, cara? É isso, não foi tem isso marca, que eu falei para o sujeito. As pessoas pagam, né? Tu vê o sonho de consumo de um jovem, de um adolescente de classe menos favorecida é ter um tênis, e os caras, mas pô, tu vê, o cara é de uma classe, o cara tem que... Não. Vou te fazer o teste industrial, tá? Ao puxar aqui o comercial do nosso apoiador. Fale. Tu sabes quem é desde sempre o maior distribuidor de tubos Tigre do Rio Grande do Sul? Se eu sei? Não sabe. Não sei, eu escuto o programa aqui, mas eu não... Ivo Pence. Ivo Pence. Que, ao seu modo, também foi um visionário, porque quando a Tigre lançou tubos de plástico, tá, que hoje, inclusive, o galvanizado aderiu à palavra tubo, foi a Tigre que fez essa substituição. Antes se chamava de cano galvanizado. Cano galvanizado. Até antigo. Essa eu não peguei essa fase. Já era tubo. Era cano. Pois é, a Tigre fez um trabalho tão bom no marketing que uma das primeiras providências, e foi o Júlio Ribeiro, se eu não me engano, que fez isso, se eu não estou enganado. Da Talent. Mandou substituir a palavra cano por tubo para já na denominação do produto mostrar uma novidade. E foi tão forte, tão bom e tão eficiente isso aí, que cano galvanizado hoje se chama de tubo. De tubo. E eram tubos e conexões Tigre, né? Então, o Ivo Pence também, na área comercial, teve essa lucidez. Ele, de cara, comprou a ideia, tá, e sempre foi o maior vendedor de tubos Tigre do Rio Grande do Sul. Porque no começo, tu aceitar tubo plástico para substituir um troço de ferro há 30, 40 anos, a resistência. Ainda mais o setor, que ele é um setor conservador por natureza. Hoje nem tem construção civil, né? Ainda tem uma mudancinha de design em torneiras e não sei o quê. Mas nessa área, sim, eu estou dizendo, o próprio setor, a indústria que eu digo é a indústria mesmo. As construtoras, elas muito cartesianas durante muito tempo. São poucas, uma coisa mais disruptivas. É isso. Bom... E aí ele acreditou e até hoje ele é o maior distribuidor. E ele sempre pede que a gente enfatize aqui o seguinte, tá? Em função de outras empresas que surgiram depois, mais isso ou mais aquilo, essas empresas têm trabalhado muito com a venda consignada ou com o estoque da fábrica. Sim. Tá? Então, até a gente criou uma frasezinha para enfatizar isso, que é Ivo Pence, porque sua obra não pode parar. Legal. Porque o que o sujeito que é concorrente dele faz? O cara vai lá e quer 200 metros de tubo, não sei o quê, 2 polegadas para tal dia. O cara diz, pois não, talvez em determinadas circunstâncias tenha até preço menor, mas o cara trabalha com o estoque da fábrica. Aí tu imagina, vai para a fábrica pode até despachar no prazo. Aí tem uma greve dos caminhoneiros, aí tem buraco na estrada, aí quebra o caminhão, aí o caminhão sofre um acidente. Não tem como garantir entrega. Como caiu aqui na 122, antes de chegar em Farroupilha, que está 45 dias a estrada... não tem como tu garantir. Fazer a volta lá, então, o Ivo Pence procura manter um estoque de todas as bitolas à pronta entrega e ele só vende o que ele tem à pronta entrega. Eu, inclusive, cometi um erro de português aqui, crasso, durante muito tempo, eu querendo ser assim, queridão com o cliente, e eu dizia, brincava... Dando de atendimento, brincava com queijo. A Ivo Pence tem tubos Tigre, eu ficava meio intrigado, porque a pronta entrega é um hábito da construção desse tipo de negócio. Eu ficava pensando, por que não é para a pronta entrega? Não, a pronta entrega. Então, eu quis aqui brincar com o cliente e dava uma ênfase, dizia o seguinte, que a Ivo Pence... Todas as bitolas, a pronta entrega, com crase. E não tem crase.
Não tem crase. Fiquei vários programas enfatizando aqui. Eu tive que pedir desculpa várias vezes para o cliente, tá certo. Deixa eu só voltar uma coisinha aqui depois da gente fazer o nosso merchandise aqui do nosso cliente. Não é merchandise, é merchan, né? Agora é merchan. Pena que a Márcia não está aqui, porque a Márcia está me modernizando. Esses dias eu falei para ela que eu ia fazer, como é que é? Um teaser. Ela disse, não é mais teaser, Roberto, é spoiler. É, spoiler. Não sei o que eu vou fazer, ela disse, não é mais isso, é mindset. É isso aí, se atualizando, né? Mas eu sou anglofóbico, então tenho uma dificuldade. Não, eu estava falando lá no começo do programa dessa coisa e tu poderia corroborar, tu disse, eu acho que não sei, pode. Quando eu estava, a gente começou esse ano com a rádio, aí defini feminista, as duas linhas, e música popular brasileira, tal, por essa e essa outra razão e tal. E aí eu cheguei à rádio. Aí, mas para eu ficar convicto do que eu estava falando, eu digo, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar com alguns caras de rádio das antigas. E aí eu descobri que nas antigas e no interior os caras chamam de rádia. O cara vai sair para o trabalho lá em Farroupilha, lá vai para a rádio, ele diz, ô, Lúcia, estou indo para a rádio. E a Rádio Guaíba e a Rádio Gaúcha, principalmente as duas maiores, a Rádio Farroupilha também, sim, que nas antigas também foi poderosa, tal, ainda é, mas ela tinha uma outra expressividade, sim, né? No tempo do Milton Jung, por exemplo, claro, eu falei com o Aldo Jung e perguntei, o Aldo Jung é um Google humanizado. Legal. E aí eu falei para ele, ele disse, não, mas tu está falando um troço certo, nas internas, chamava de rádio. De forma carinhosa, os caras chamam de rádio. Aí eu fui ver, não, rádio era o aparelho. Sim. É rádio. A emissora, mesmo, né? A emissora é rádio. É rádio, tu vê, né? Acertei no escuro, por intuição, por coisa desse tipo. Diga lá, Júlio. É tipo de um delta, como tu fala. Um delta. Então, concedido delta. Obrigado. Eu não sei nada de marketing, na verdade, eu sou técnico aqui. Mas eu tenho aqui eu falei alguma coisa errada. Puta que eu pariu. Tu e a Márcia me corrigir. Tá bom, vai lá, vamos ver. Não é isso. É que agora a minha tarefa, agora que a Márcia não está aqui, é dar um oi para nossos telespectadores e nossos rádio ouvintes. Com certeza, legal. Né? É que a Márcia que eu sou anacrônico, a Márcia controla, ela fica olhando. Né? Fala e aqui eu tenho uma lista aqui, olha aqui a lista do... Porra, que legal. Vamos dar um oi pro Cláudio Oliveira, pro senhor Iraguaçu Farias, que falou que é grande Gil. O da coletiva, né? Sim. É a grande figura. Um oi entrei no rádio, só um parênteses, desculpa, entrei no rádio graças ao pai dele, que me deu a primeira oportunidade. A gente tem um acordo operacional com o coletivo. Ele era o diretor da Metrópole FM. Tá. Adriana Thyssen também, Claro Gilberto Barbosa, Marcelo Scartazzini, Fernando Pamplona, Thalita da Roça, Beatriz Bea, Carlos Henrique Esquivel, Flávio Cabral, Antônio Borowski, que fala também, baita entrevistado, o Gil é uma referência. A generosidade dele. Grandes campanhas para o homem, foi uma referência para o mercado. É verdade. Tem também a Fernanda Siqueira, Chris Vetz, Francisco Silveira, que tem aqui... Que falou Francisco também, Silveira é o nosso gaúcho que está lá em São Paulo? Dois gênios da publicidade. Generosidade. Quem falou isso? O Francisco Silveira. É amigo. Grande Francisco. Flávio Dutra. Flávio Dutra? Flávio Dutra? O cara ter exibido. Acho que ele não fez mais nada do que obrigação dele. Nos elogiar. Grande Flávio Dutra. Esse também eu tive a felicidade de atender ele quando ele era o gerente da Gaúcha. O Flávio Dutra é gente Gaúcha foi nosso cliente. Espirituoso. Temos também aqui um amigo da rádio, que é o senhor Edgar Ferretti. Segura só um pouquinho disso aí. O Ferretti, eu estou com um problema na coluna, e aí atrasou um pouco, mas o Ferretti a gente tem uma combinação, o Ferretti tem uma versão, já que a gente falou tanto da Serra, ele tem uma versão gringa para disparada que tu te dobra. Tem que conhecer. Eu combinei com ele de achar um estúdio para a gente gravar, para a gente brincar aqui de vez em quando aparecer, é genial. Que legal. Também temos o senhor Luiz Retamoso, Joaquim Terra Pinto, Dina Lemos, olha aí, Marco Antônio Franzmann, Harry Kane e Jorge André Brits, que também... Grande figura. Esse é de rádio também, foi grande responsável pelo Planeta Atlântida. Ô, Jorge André, eu quero saber o seguinte, estou me saindo bem ou não, Jorge André? Ele também mandou uma mensagem aqui, duas mensagens, na verdade. 2 craques, ele fala. Então também. Generosidade dele. Estou me saindo bem, então. Pintaúde, além de criativo, o voceirão do Gil indica ele como forte candidato a âncora desta rádio. Contrata ele, pô.
Vá que aceite a tua proposta. Ah, legal. Bom, Valeu, valeu. é que o Gil estava assim, Generosidade do amigo. eu já quis convidar o Gil, mas o nosso sistema ainda é economia colaborativa. Tá E certo. o Gil disse que vai esperar um pouquinho mais até essa economia colaborativa prosperar. Prosperar, acho que só depois de 22, hein? E acho que isso Legal. aqui é tudo. Pô, que prestígio da audiência, hein, cara? tu Pô, vê só como- feras. Eu conheço aí Eu peço- dos que eu... Oi? Eu peço desculpa pelo meu sotaque, eu não sou brasileiro, eu sou venezuelano. Eu sou Não, mas técnico aqui isso da faz rádio. parte do charme da rádio. Não, É uma rádio Não, internacional. mas tá bem de português, mas o sotaque tem que manter. E Tem que tu manter. vê como ele é um cara gentil, ele fez um sacrifício, ele é completamente atualizado em forma de TI e tal. Ele poderia ler ali no computador, Sim, mas fez o... no celular Celular. também, mas ele fez o sacrifício de escrever tudo aquilo para me agradar, só para me agradar. Ah, Só tá pra me certo, agradar. tá certo. Tá Eu vou certo. escrever porque o Roberto é anacrônico, ele bota tudo no papel, então ele passou tudo para o papel. Isso é o cara Ah, super legal. gentil. Faz né? tempo que tu estás aqui no Eu tô Brasil? aqui faz pouco mais de um ano. Ah, tá. Nós fizemos até um parênteses com a iniciativa foi do Júlio Ribeiro, né, da revista Press. Nós fizemos uma campanha de apoio aos refugiados venezuelanos. Teve um fundamental apoio da Panvel, se arrecadou muito, foi 2017. Nós vamos fazer uma coisa melhor ainda. Tu sabe que a partir de agora de janeiro, nós vamos começar em janeiro, já está até gravado, nós temos já uma sucursal da EO em Lisboa. Em Lisboa, pô, É uma boa. rádio internacional. Que legal. Então me convida para ir lá, porque sabe que assim, eu sou ruim em várias coisas. O meu hobby preferido é culinária. Né? Sim, Culinária. E já fiz bobagem, até tive restaurante já também, já rasguei dinheiro. E cara, sou apaixonado por bacalhau, cara. Apaixonado. Então, assim, fala em Portugal, vinhos portugueses e frutos do mar, mas principalmente bacalhau. Tu sabe que a gente... A web tem isso, né? Seguidamente a gente tem, e principalmente em Portugal, porque eu tenho muitos conhecidos lá, tem 2 ou 3 pessoas que inclusive trabalharam comigo. Tem uma E moça... quem é que vai ficar lá de teu Paulo correspondente? Stenzel. Ele fez uma coisa super legal, cara. A gente fez contato, ele começou a assistir a rádio e tal, tá? E eu, na verdade, tu não consegue lembrar de todo mundo que foi teus alunos. Eu me lembro principalmente das moças que foram minhas alunas. Só isso, entendeu? né? Não, Brincadeira. lembro de alguns alunos. Eu lembro Sim. do Edu. Mas o Edu Santos, você lembra dele? Ah, o Edu, claro, da Ipanema. Ele está morando em Lisboa. Está morando em Lisboa, grande figura. E o Edu eu me lembro porque a gente teve uma relação bem próxima, bem íntima, assim. Foi teu aluno na PUC? Não, na Ubra. Na Ubra. E a gente morou junto, uma época que eu estava sem esposa. melhor parar por aí, né, cara? Não, sem esposa. Não, só que é o seguinte, o Edu já era DJ e ele virava a sexta de noite até a madruga. E as aulas eram aos sábados, das 8 ao meio-dia, correspondia a 4 presenças ou ausências. E 12 ausências, o cara perdia o semestre. Aí sabe o que eu fazia? Cara, aí a galera disse, puta, eu queria ser teu aluno desse jeito, mais semestres, eu queria ter um professor, que nem tu, num outro semestre qualquer. Eu arrastava o Edu dormindo, porque ele chegava às 6 horas da manhã em casa, né? Eu arrastava o Edu dormindo, botava ele dentro do carro, levava ele para a aula. Ele dava presença e dormia. Ele dava presença, ia lá para o fundo da aula, de vez em quando eu tinha que interromper a aula, porque ele estava... Roncando. Não conhecia esse lado do Edu, grande figura. Roncando. Grande. Os tempos da Ipanema, ele, Newton Fernando. O Edu é um cara tricriativo. Muito. Ah, tem uma baita na produtora, muito né? rápido, muito tudo. Não, a produtora, ele se diverte, que é dessa época. Ele foi, depois da a Lupe, faculdade, né? Ele foi meu estagiário, tá? Na agência. Aí eu disse, Edu, teu negócio não é isso aqui, tu tem que abrir uma produtora para ti. Aí eu sacaneei uns 2 ou 3 amigos aí, tá? E pedi estágio para ele naquela produtora, para ele perceber como é que era, tal. Também eu achei que não era necessário dizer, olha, cair para aprender, para abrir uma produtora. E aí, não te lembra quais foram as produtoras que tu indicou Isso ele? eu não posso dizer no ar, né? Ah, Esse não foi a Plug, né? Lembra da Plug? Não, grande produtora não foi a do Plug. Não, Geraldo não e do foi a Cepé. Não foi a Plug. Cepé também, Cepé é uma grande figura. Roberto, só uma última mensagem aqui, que já minha mão ficou cansada de pegar o microfone. Tá, o Jorge Andebrites pergunta que o Pintaúde cortou o cabelo na Venezuela? Não me contou nada. O Jorge André até hoje brinca com isso, porque ele nos chamou lá uma época, ele e o Paulette, para atender a Rede Atlântida, né? Sim. E aí a gente começou a conversar, ficamos amigos, etc. e tal, e ele eu não sei eu não tenho certeza agora, o Paulo Nascimento e eu somos de Tupaciretã, eu acho que ele também é. Tu é da Grande Santa Maria, é isso então? É isso.
Aí, Rio de Castilho, Tupaciretã. Tu sabe que Tupaciretã é uma das cidades de extensão agrícola das maiores que tem aqui. Sim. Tem meia dúzia de criaturas, a cidade é uma tripinha só assim. Faz muito tempo que eu não vou lá, mas conheço. E tem muito dinheiro lá. Muito passeio de trem, inclusive, indo para Giruá. No tempo da exportação de gado, Tupaciretã chegou a ser a maior exportadora de gado, eles dizem pé, né, que é o gado vivo. Sim, gado vivo. Da América Latina. Aí os caras... Como é que está hoje, Tupaciretã? Agora os caras foram desistindo da pecuária, está todo mundo no grão. No grão. E está todo mundo no soja. Não, eles produzem tanto ali, é um dos lugares que mais produzem no Rio Grande do Sul, que eles transferiram a festa da soja, da abertura, já teve 2 governos que o lançamento, a abertura da colheita da soja agora não é mais em Santa Rosa, é em Tupaciretã. Em Tupaciretã, que legal. Tupaciretã. Né, mas o dinheiro está na mão de meia dúzia lá, né, também. Né? Extensão de terra, extensão de terra, extensão de terra, né? Entendeu? Mas tu ia falar do Brits? O que tu ia falar do Brits? Que aí naquela relação ali, um dia ele me apareceu um cabelo cortado. E eu fiz a maior cara de sério e disse para ele, cara, tu tá fazendo coisa da tua cabecinha, cara. E ele, ué, o que houve, o que eu fiz? Fiz alguma coisa de errado? Eu digo, sim, lógico, cara. Quando eu assumo um trabalho numa empresa de marketing e ou propaganda, eu quero tomar conta de tudo. Sou eu e o Renato Portaluppi, cara. Entendeu? Então, as pessoas que trabalham comigo, na parte do cliente ou lá na agência, elas têm que me consultar, inclusive para detalhes que parece que não têm importância, mas tem. Como é que ele? Mas o que houve? Eu digo, mas como é que tu vai cortar o cabelo sem falar comigo, cara? Tu é um cara de esquerda, mas no fundo tu é meio ditadorzinho, né? Eu digo, se tu erra a mão, cara, se tu erra a mão, tu é uma pessoa importante para a imagem da rede aqui, se tu erra a mão e fica com o cabelo errado, os caras vão rir de ti, e aí pode ter importância isso para o trabalho. Ele desenvolveu uma tese toda particular para o Jorge André, e até hoje ele brinca com isso. Do tempo de Atlântida, chegou a pegar a época do Mauri na Atlântida, do Mauri Grando? Peguei. O Mauri, inclusive, hoje ele está na área política, né? Ele é secretário de Cultura aqui de Canoas. Né? Mas ele também tem grandes histórias para... Eu conheci o Mauri no curso da FEPLAN. Não, o Mauri, nesse período que eu passei... Grande figura humana. Na verdade, foi o Jorge André, ele era mais das internas. Quem nos chamou mesmo foi o Paulete. Paulete, sim, claro. Tá. Paulete, aí depois eu fiquei em contato com o Jorge André, porque ele... Ele era na parte de programação, né? Que brief, comandava. Essa coisa, né? tal. Ele, o Tadeu, parece que é uma coisa assim. Tadeu Malta? O Tadeu Malta. E mais grande figura também. Mas o Mauri era um grandão lá dentro, na parte de programação, de ser assim, ser assado. Ele, antes de ir para Atlântida, nós trabalhamos juntos na Universal. Universal FM. Pô, bons tempos, né? Tinha o Clóvis Dias Costa lá. Ô, meu, tu vai deixar um comercial gravado aqui para a rádio? Dependendo do cachê, né, cara? Não, eu vou dar uma ligadinha, pro... Economia colaborativa. Colaborativa, tá bom. Eu vou te dar meus boletos também, tá? Os resultados não são... Não tem a Estou meio destrenado, mas se precisar, eu deixo aí. Os resultados não têm a mesma dimensão de um Grendene. Então, a economia colaborativa rege, como regra principal, o seguinte: só usufruirão de algum resultado os comunicadores, os colaboradores, se resultados houverem. O prejuízo, pelo menos, não divide, né? Se resultados houverem ou se resultados houver. Pô, tem que cuidar do português, eu agora não sou só... Mas tu é um redator, né, cara? Não, redator não, o problema é que eu sou redator, mas eu tenho muito vício de linguagem, porque eu vim da vila, entendeu? A Márcia, que vive me criticando e corrigindo meu português, a Maria Augusta, esses dias, conseguiu um aval para mim. Ah, é? Porque eu sou filho de argentino. O meu pai veio com 20 anos de Buenos Aires, então é argentino de verdade. Não sabia dessa lá, né? Agora algumas coisas estão explicadas, se explicam. Tá? Essa minha mania de perfeição, por exemplo, cabeça dura e tal, essas coisas. De querer mandar. É isso. Tá? Eu fiz um trabalho uma vez para a Gaúcha e apresentei todo entusiasmado para o Ranzolin, e ele fez uma cara... E o Ranzolin era tridireto, ele disse, não gostei, cara. Não é isso aí, não quero isso. Aí eu insisti com toda a força da minha idade de então. Do approach aí publicitário. Ele me olhou e disse, tá bem, eu não gostei, eu vou te deixar isso registrado, muito bem registrado, mas eu vou botar no ar. Eu digo, que legal, tal, bom, por quê e tal. Ele disse, não, porque para mim a principal qualidade que alguém tem que ter na vida é convicção. E tu tem muita convicção disso que tu está me vendendo. Então deve funcionar, mas eu não gostei. Não gostou. Eu não gostei. Eu vou botar
por causa da tua convicção no ar. Tá certo. E tive que insistir pra caramba, né, com ele. ser, E ele tem que disse ser. que era por causa disso que queria botar no ar, né? Naquela época também, parte do perfil dos clientes, eles eram menos deterministas, né? Não todos, mas alguns hoje vai encontrar em cliente, o cara que acha que é diretor de arte, o cara que acha que é redator, o cara que acha que entendeu? O cara não muda tudo aqui, eu não gostei do layout. Não, mas não gostou por quê? Não gostei do layout e tal. Mas assim, eu também atendi na época que o Ranzolin quando faziam as transmissões de Fórmula 1. O Gaúcho fazia transmissão de Fórmula 1. Então a gente começou fazendo as peças para a divulgação da Fórmula 1. E era o Ranzolin também, que era o Ranzolin, no marketing acho que era o Glauco Fonseca, que era trainee. Inclusive o Ranzolin, ele veio da escola da Guaíba e mais a personalidade, o jeito dele fazer as coisas, ele era muito duro como chefe. Eu assisti uma cena, por acaso, né? Eu acho que o Ranzolin chegou lá da Guaíba de poderoso mesmo, como ele era. Sim. E chegou mudando coisas, e ele foi contratado para isso. E ele, claro, desagradou alguns que já estavam ali na zona de conforto, e um deles foi o Pedro Ernesto. Dia deu uma coincidência da Pedro Ernesto, e eu não me lembro se o Vianney estava junto. Acho que o Vianney estava junto, que daí eles saíram e tentaram fazer a Rádio Sucesso, que não foi um sucesso, e aí eles voltaram para a Gaúcha. Rádio Sucesso do Cascalho? Eu acho que o... Conturce. Não sei se foi Sucesso que eles fizeram uma rádio. Sim, que era a concessão do Cascalho. Aliás, inclusive, o primeiro piloto que eu gravei e eu mostrei para quem fez para mim, chama-se Edson vulgo Camarão. Era o grande divulgador, o Jorge Andrabites deve se lembrar dele, se lembra dele, né? E o Edson Camarão, cara, através de uma tia de uma amiga minha, ele disse, não, eu vou gravar o teu piloto, eu tenho o Polivox até hoje, onde eu gravei o piloto, né? E aí eu deixei lá pro Cascalho, e aí alguém que ouviu o meu texto lá de locutor disse, não, isso aí não vai dar certo na profissão. Eu acho que eu estava entrando ali... Aí depois eu conheci o Farias, que foi quem me deu a primeira oportunidade, o pai do Farias da coletiva. Corredor ali, e eu acho que não sei se era o Vianney que estava junto, mas o Pedro Ernesto tenho certeza. Eu acho que eles tinham saído de uma reunião com o Ranzolin e apesar de toda a convicção deles, eles não convenceram o Ranzolin. E o Pedro Ernesto estava bem furiosinho. Estava bravo, ele saiu meio assim... Difícil imaginar ele bravo, ele está sempre sorrindo. Né? Ele estava meio que assim, tipo, batendo a porta, saindo da naquele reunião, velho tempo que o cara fez isso aí. E levantando o braço. Ele estava dizendo de maneira mais soft, qualquer coisa do tipo, vá a merda, seu Ranzolin, porque eu vou embora dessa porcaria, não quero mais saber disso aqui. Era um troço assim, estava tribrabinho. A chapa esquentou. Esquentou, estava revoltado e tal. Mas eu acho que tinha sido resultado ali de uma coisa que ele talvez tivesse sido muito contrariado. Eu não sei se foi imediatamente, mas tão logo assim, eu acho que houve um tempo, ele foi fazer a rádio lá, que depois não deu certo, ou desistiu, e eu sei que aí ele voltou. Porque ele conta, eu já vi ele falar que ele tem 39 anos, não sei o que, de gaúcha, mas teve um gapzinho ali que ele... É assim que ele teve. Que ele saiu fora tentou lá, fazer isso mesmo. que não funcionou. E foi uma discussão, uma reunião de rotina, sei lá o quê, que deve ter esquentado um pouco mais, e que o Ranzolin deve ter dito para ele, bom, velho... Tu fez desse jeito até agora não é mais desse jeito, agora é desse jeito. Né? Foi naquele período que a Gaúcha levou o Ranzolin, o Rui... Sim, foi logo que houve o esvaziamento da Guaíba, né, cara? Que todas aquelas feras da Guaíba foram para a Gaúcha. Né? Do Rui, eu me lembro também de um ato falho dele. Rui é um lorde, né, cara? Não, ele é fantástico. Da primeira rodada que ele fez o comentário, tá? Que ele cometeu um ato falho, ele disse uma frase, qualquer coisa do tipo assim, bom, aqui estamos não sei o quê, aqui no microfone da Guaíba, ele disse, opa... É muito comum, cara. Cara que passa muito tempo numa... X tempo assim. O cara acaba mas virando... Mas claro que ele foi brilhante, deu uma volta ali e tal, e as pessoas perceberam que aquilo era um falho, ele tinha ficado X tempo num lugar... Claro, imagina que foi tempo. trivencedor, né? A Guaíba era trivencedora. Pô, né? muito Como é que a bom. gente está aí de tempo, meu? Terminou? Passa rápido, hein? Bom. Gostei muito. A gente fica conversando. Né, que a gente quando dá, eu escuto, porque esse horário normalmente é o horário que eu estou... Umas duas eu estou... Não, tu sabe, tu viu ali, ó. Tu viu? A gente está tendo... Tu deve saber até bem melhor do que eu, porque tu já foi até de veículo, né? Essa coisa. Porra,
se a gente ficar na mídia convencional que existe aí, tu sabe a dificuldade que é tu emplacar um determinado tipo de produto, de coisa assim. Com certeza. Mas tu sabe que a gente eu estou triste satisfeito, isso aqui começou meio assim, porque eu vou fazer uma rádio, porque eu tenho que me atualizar, porque não sei, eu falar que eu estou atualizado. Eu fui fazer uma apresentação por insistência do Nilo, ex-sócio da Homem, no Colégio Farroupilha. Sim. Eu digo, o que eu vou falar lá no Colégio Farroupilha? Eu tenho que falar que eu fiz gangue, né? Claro. Aí falei isso e aquilo. Bom, eu fui atendido por um cara que estava contrariado por me atender, foi convencido pelo Nilo e me atendeu em pé. Tu já fica... Sim, já aquela coisa do tipo... Tu já perde tu não tem como ter uma... Perde a embocadura. Perde a embocadura, não tem como engatar. E um menino do lado dos digitais que toda hora que eu falava alguma coisa, disse, não, mas eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou fazendo isso aqui. Talvez com receio de perder o lugar dele se entrasse alguém lá. Mas eu não ia perder lugar nenhum porque o cara não queria me ouvir. Tá? E foi triste o epílogo. Sabe o que aconteceu? Eu falei isso, tentando falar rapidamente com o maior conteúdo possível, claro, sem preâmbulos, sem prefácio, sem pós-fácil. Tá? E fui falando e tal. E aí o cara me ouvia e não dizia nada. E aí tu começa até um suor fictício, assim, tu começa a sentir uma coisa ruim. Sim. E aí daqui a pouco o cara pega e me diz assim, bate na mesa e assim, tá, cara, eu sei que tu trabalhou para Homem, lá onde o Nilo era sócio, tu fez isso, tu fez aquilo e tu fez a gangue, mas não, eu quero saber agora, o que tu está fazendo agora? Terminou a reunião, né? Foi embora, você está de pé mesmo. Vou dizer mais o quê? Aí tu começa a dizer o seguinte, tá, eu fiz lá em 1912, tá, não sei o quê, em 1866 eu estava na Guerra do Paraguai e tal. Os caras não querem ouvir essa conversa, não querem, principalmente com essa mudança brusca que teve aí para o digital, com certeza, que não é mais nada do que uma plataforma de mídia, mas as pessoas né, cara? As pessoas fazem confusão com isso. Tá bom, vamos em frente, isso vai estar se alterando, já está se moldando mais. Só que aí eu digo, eu passei por acaso numa outra rádio aí, num outro rádio que era para fazer um trabalho de marketing, que não deu certo, que eles desistiram. Eu digo, eu vou me meter nesse negócio aí. Por quê? Porque eu estando dentro de uma rádio web, diminui bastante a necessidade de eu dizer que eu estou atualizado. Claro, que já está. Pressupostamente, alguém me ouvindo falar aqui, apesar dos erros de português, porque eu vim da Vila e a Márcia me corrige, etc. Aí eu não terminei de dizer que é próprio. Eu sempre engolia o segundo R. E a Maria Augusta me ajudou, porque todas as vezes que eu vou dizer que o Ivo Pence tem estacionamento próprio, eu digo próprio. E a Maria Augusta disse, Márcia, para de corrigir o Roberto. Tá? Ele é descendente de espanhóis, o pai dele era argentino, então o argentino não tem o segundo R. E é por isso. Eu digo, amada Maria acho que ela está mais para a tua advogada. Tá vendo. Bom, então é isso. Então, só para a gente concluir, para tu me ajudar a vender a rádio. Nós começamos dia 15 de janeiro e a gente tem números bastante interessantes, legais. Não é uma audiência, mas é nicho, né? Na verdade, eu não tenho nenhuma pretensão. Pelo perfil dos teus ouvintes aí, só a gente qualificados que eu conheço, aí, o Flávio, e os outros Borovski, programas estão todos indo para esse lado, assim, está se formando uma coisa meio assim. Eu queria uma coisa exatamente meio anárquica, meio com conteúdo legal, convidados bons, inteligentes. Tem que ser o teu jeito, né, Pintaúdi? Não vai fazer não vai criar um... E eu tenho o aval do Roberto Pintaúdi, porque pressuponho que alguém virar aqui e dizer, que legal a rádio. O Pintaúdi já fazia propaganda legal, então está fazendo uma rádio, estou tentando fazer uma rádio. Eu acho que todos os indícios que a gente conseguiu nesses meses de janeiro para cá, Gil, eles são extremamente bons no sentido de que a gente teria que ter uma programação, uma grade, que as pessoas dissessem, que legal, que legal. Tá? Pode até dizer, não vou me incomodar se alguém disser daqui a pouco, a rádio de louco lá, que os caras dizem cu no ar, não sei o quê, e não pode dizer cu, e o cara brinca com isso para dizer cu. Tá, não me importa, desde que tu tenha, junto com isso, conteúdo, né? Boas histórias, bons convidados, os caras vêm aqui, contam histórias legais como tu, legal. E que quem escuta quer ouvir essas histórias. Claro. E a gente tem sido bem sucedido nisso, de bons... Proporcionar. Nós temos 14 bons programas no ar. Tudo com essa característica, assim. Nós temos um programa, o Mimimi Cultural, que são minorias, que uma jornalista que se formou comigo traz. Nós temos o Hipotenusa Cultural com o Marino Boeira e uma outra pessoa, onde ele põe Foi meu professor também. Põe bastante sapiência, tá, na história. Eu faço com o Marino o Barba, Cabelo e Bigode, que é o futebol das antigas, e a gente às vezes não fala de tudo, menos de futebol. Eu faço também esse Brechó que eu te disse, que o último programa foi sobre Elis Regina. Então, tua vizinha lá do IAPI. Não, eu fui pegar o livro com o filho dela aqui
Iguatemi, com o João Marcelo Boscoli. E o que eu ia dizer para provocar a conversa com ele? Eu tinha que dizer que eu era do IAPI e que eu era contemporâneo da mãe dele, né? Aí eu disse, porra, porque tua mãe é IAPI, eu fui contemporâneo da tua mãe. Aí ele me olhou e disse assim, teu cirurgião plástico é bom pra caralho, hein, velho? Marketing e ou propaganda, teve aqui conosco hoje, infelizmente, lamentavelmente, sem a mãe do ano, Márcia Cristófoli, que estava atrapalhada com outros compromissos, e principalmente em relação à sua gravidez. Então, ela não só é perdoada, como eu aplaudo a Márcia. Mesmo ausente, a Márcia é a melhor jornalista do business gaúcho. Eu conheço o trabalho dela. Tá. Merecido Então, elogio. A gente teve aqui conosco o Gil Curtis, que um dia foi Gil de Curtis. Ele acreditou numa piada aí que contaram para ele de numerologia e vou entrar na moda. Mas não deu certo, ele voltou. Aí ele disse, não, essa pilha é fraca, vamos voltar a Gil Curtis, que é muito mais eficiente. O Gil volta aí a hora que quiser, meu. Fiquei honrado com o convite aí, mais sucesso aí para ti. A gente trazendo pessoas como tu aqui, time. Tu vai ver, tu viu ali, ó, dá audiência, dá. Funciona. Legal, tá? legal. E eu acho que Obrigado. Agora, vamos ver se 2020 seguiremos em frente aí. Com né? certeza. Tá bem? Tá bom. Grande abraço. Boas festas para todo mundo aí. Um super 2020 aí para todo mundo, cheio de saúde, energia e um din-din também, que nunca é demais, né? Tá bom, mas pelo menos então tu deixa assim registrado, tá? Com a clareza e a beleza da tua voz de locutor. Um convite para as pessoas continuarem ouvindo a EO. Deixa eu te dizer o que é EO. Diga. Quer ver que legal? Comunicação, engajamento, liberdade e contingência. E é a força do coletivo ou a responsabilidade da escolha. Sabe quem é que escreveu isso? Não, desculpe. Tu Tá mesmo. bonito, né? Tá bonito, né? Meu neto. Teu neto? Então faz um comercial para nós aí, ó. Tu diz só o seguinte: o a força do coletivo, ou a responsabilidade da escolha. Tu entende essa letra aí? O que é EO? A força do coletivo, ou a responsabilidade da escolha. Esta é a primeira rádio web do Brasil. Tchau. Tchau. Feitoria? Entende essa letra aí? A força do coletivo, ou a responsabilidade da escolha. A primeira rádio web do Brasil. Tchau. Tchau. Não entre pelo cano, Feitoria? não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956. Web do Brasil. Tchau. Tchau. Não entre pelo cano, Feitoria? não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956.